Como vai? Sou o pastor Celso Gioia e eu quero que você dê uma olhadinha na minha participação no programa Vejam Só, da RIT TV, onde foi debatido questões a respeito da carne, da inclinação da carne, do corpo. Eu sempre coloco todos os temas dentro da tricotomia, que você que já me conhece, você sabe, fica sempre mais fácil de analisar todas as questões espirituais. E então eu tive uma participação que eu entendo que foi boa no programa. Veja só as respostas que eu dei, as colocações que eu fiz, e depois compartilhe aqui conosco nos comentários. Antes disso, eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, assista os demais vídeos do canal, compartilhe com os amigos e acione o sininho. Dessa forma você nos ajuda e eu te abençoo em nome de Jesus. Então vamos aos melhores momentos dessa participação. Então vamos apresentar os nossos convidados. O primeiro deles é o pastor Celso Fernando Gioia. Ele é ministro da Igreja Evangélica Kyrios, além de advogado. Paz e graça, pastor Celso Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Heber, mais uma vez aqui com o irmão. Vamos discutir questões polêmicas, mas sempre buscando esclarecer algo que possa ser bom para o nosso telespectador, né? Então, estamos aí para ajudar. Amém. Onde fica a Igreja Evangélica Kyrios? Fica na Lapa de Baixo, ali perto da Praça Giacomo Zanella, uma travessinha que tem ali perto do Banco Itaú. Quem conhece a região ali sabe onde é. É uma igreja muito abençoada. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Pastor Celso Fernando Gioia, da Igreja Evangélica Kyrios, advogado. Queria saber, na sua primeira fala, como é que o senhor responde essa pergunta. Se a carne não é o corpo, por que só nos livraremos do pecado após a ressurreição? Bem, é importante a gente buscar entender a forma que a coisa aconteceu, né? O homem recebeu um corpo de Deus, esse corpo era neutro, vamos dizer assim, uma forma de... Não havia essa inclinação para o pecado, mas Deus fez a ciência. Se você desobedecer uma única ordem que eu te dei, você pode comer de qualquer árvore. Se você comer daquela ali, a consequência será a morte. Ou seja, a inclinação para o pecado entrará no seu corpo e se ligará a ele de uma forma indesligável para o homem, né? Só Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Então, para qualquer outro ser, a carne está ligada ao corpo. Ela não é o corpo, porque ela pode, dentro da tricotomia espírito, alma e corpo, a carne, ela toma a alma também. Essa inclinação para o mal, ela pega o coração da pessoa que se inclinou para o mal. Então, ela passa a ter esse pecado também na alma e não só no corpo. Por isso que a carne não é o corpo, mas ela está ligada intimamente ao corpo. E aí, quando a gente ressuscitar? Quando ressuscitar, Jesus vai transformar o nosso corpo antigo, com a inclinação para o pecado, num corpo glorificado, né? Sem essa inclinação. Sem essa inclinação. Tá bom. Bom, a carne se opor ao Espírito Santo de Deus ou ao Espírito do homem é a mesma coisa, porque o Espírito do homem, quando ele recebeu Jesus, ele está junto com o Espírito Santo. Então, a carne se opõe ao Espírito, logicamente. A dificuldade que às vezes se tem é quando, se você crê que Deus é absolutamente aquele que define a salvação sem nenhuma responsabilidade do homem, na verdade você acaba deformando a noção de espírito, alma e corpo. Por isso você, às vezes, cai numa definição equivocada de carne com relação ao corpo. Então, da forma que eu acredito, o espírito milita contra a carne. Então, existe um conflito dentro do homem. O homem, ele tem o seu corpo, mas ele tem um espírito e tem uma alma que, vamos dizer, faz a mediação desse conflito, para que a solução desta guerra seja justa. Ou seja, Deus, apesar de
totalmente absoluto, totalmente líder de todo o universo, ele deixa o homem entrar nesta luta e decidir, né, e usar o livre-arbítrio dele para decidir que lado que ele vai escolher. E a grande responsabilidade do homem é essa, é a escolha. Porque se você escolher o bem, Deus vai te ajudar. Se você escolher o mal, Satanás vai piorar as coisas para você. Mas eu não entendi uma coisa, pastor. Nessa divisão de tarefas que o irmão mencionou, o que é exatamente aquilo que a Bíblia chama de carne? Então, a carne é essa inclinação para o mal, que ela está gravada no corpo, vamos dizer assim, ela está anexada no corpo. Mas o diabo, que tem interesse nessa inclinação para o mal, ele quer espalhar carne, esta inclinação, na alma, até matar o espírito, até que o espírito esteja, como a Bíblia diz, morto nos nossos delitos e pecados. Esse é o objetivo do mal. Então ele vai pegar algo que está no corpo, mas ele quer espalhar pela alma, porque a alma é o centro de decisão do homem. Ela não foi maculada pelo pecado, a alma? Foi maculada pelo pecado. Então, mas a carne nunca se aplica à alma, só ao corpo. Eu não estou entendendo. Não, ela está no corpo. Ela está no corpo. Mas toda vez que você decide fazer alguma coisa para atender o seu corpo como prioridade, ela já invadiu a sua alma, porque a alma é que decide. A alma do homem é o centro de decisões. O espírito diz assim, aguenta mais um pouco. Certo. Né? Você está com fome, o espírito diz assim, aguenta mais um pouco, o culto acabou. A carne diz assim, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Quem vai decidir é a alma. Toda vez que ela decidir, eu vou levantar e vou comer, a carne que estava no corpo invade a alma e começa a tomar conta da pessoa. A tendência dela fazer isso no culto seguinte é muito grande, porque ela já começou aquele domínio da carne, já está invadindo o seu centro de decisões. No bloco anterior, nós estávamos discutindo se o espírito do homem, natural, sem a ação de Deus, poderia escolher coisas boas, né? O reverendo Sandro já disse que não. E o pastor Celso? Lógico que pode. A gente cansa de ver incrédulos fazendo escolhas corretas. Porque Deus se revela ao homem não só através da palavra, mas através da criação e da consciência, como está lá em Romanos capítulo 1 em diante. A questão da tricotomia, ela é essencialmente, já estive aqui diversas vezes defendendo a tricotomia, está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo, Paulo falando, não é doutrina feita com base no Velho Testamento, no Novo, e ela se confirma pela experiência prática também. Alguns vão dizer, porque a prática tem que ir na palavra, está na palavra, mas a palavra ela tem que ser prática. Se ela não funcionar na vida da pessoa, a interpretação deve estar equivocada. Se o incrédulo também recebe a influência de Deus, a Bíblia diz que o espírito, né, ele está morto nos nossos delitos e pecados, mas naturalmente é uma expressão, porque espírito não morre. Nosso espírito, ele é inextinguível. Então, o espírito do homem que não é de Deus, que não é convertido, que não aceitou o Senhor Jesus, ele existe, está lá dentro desse homem, só que ele é como um defunto, é como se ele estivesse sobre uma mesa quase inerte, sem fazer quase nada. Mas ele existe, ele está lá, existe a pessoa, quando ela se converte, é através desse espírito que ela se converte, então existe essa influência. Lógico que aquele que recebeu o Espírito Santo, ele tem a capacidade de discernir muito melhor esse conflito interno do homem. O homem que não tem o Espírito Santo, ele às vezes, a gente vê na televisão, a pessoa comete crimes hediondos, absurdos, e quando alguém pergunta por que ela fez isso, ela não sabe, ela diz que alguma coisa a tomou e tudo mais, porque ela tem uma consciência muito tênue, muito fina, muito pequena perto da pessoa que conhece Jesus, que tem experiência com Deus. Mas tudo isso revela o conflito interno do homem, que é uma realidade também
os psicólogos afirmam, os psiquiatras, os filósofos. Se a gente negar esse conflito interno do homem na questão, lógico que o anjinho e o diabinho é uma forma de depreciar esse conflito ou de parecer infantil, mas ele é existente e a maioria dos homens se aplica a entender como esse conflito acontece e como resolvê-lo da melhor forma possível. A graça comum está aí, impedindo que o mal seja total e, sim, portanto, explicando as coisas boas que o ímpio faz. Mas já que o ímpio está debaixo dessa graça comum, se ele ouvir o evangelho, ele pode compreender por si mesmo e se arrepender, ou não? Não, não pode. É aí que o pastor Joia discorda. Naturalmente, Deus se revela de várias formas. É lógico, eu concordei com o reverendo no que ele falou da graça para a salvação e da graça comum geral, porque a ação de Deus que opera a salvação, ela é muito mais poderosa, mas é uma escolha do homem. Aí é que está. Ele não concorda. Mas esse é outro assunto, esse é outro tema, que a gente discute aqui dia sim, dia não. Né? Se é o Calvino ou o Armínio que tem razão, e para mim nenhum dos dois tem razão, mas enfim. Você percebeu como a inclinação da carne pode afetar não só o corpo, mas a alma e o espírito? Então, com essas dicas que eu dei, se previna contra essa contaminação, ande em santidade, que tudo irá melhor na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.